Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a taxa Selic, a taxa base de juros da economia brasileira, que foi mantida em 13,75 pelo Banco Central na última reunião do Copom. Por que que isso aconteceu? Quais foram as considerações que eles fizeram para manter isso? E o que que isso muda de forma geral, né? O pessoal do PT está chorando muito, que não pode, que é um absurdo, a taxa de juros está muito alta, tem que cair. Afinal, o que que esse pessoal quer? Essa notícia foi sugerida por Haddad, cria imposto em disputa de bocha, speedrun do Molusco para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente chegou a falar que a taxa de juros foi mantida em 13,75, mas isso já era esperado. O que a gente tem de novidade agora é que justamente saiu a minuta da reunião aqui e a gente sabe agora exatamente quais foram as considerações do Banco Central ao manter a taxa de juros, né? Então, lembra, por que a taxa de juros de 13,75%, a manutenção dela era esperado? Porque no boletim passado eles deixaram claro que o valor era 13,75, que ele não tinha perspectiva de diminuir ao longo do próximo intervalo, né? Geralmente eles colocam em perspectiva de baixa ou perspectiva de alta, conforme o caso. O Banco Central ele tem uma preocupação muito grande em não fazer nenhum movimento brusco e não mudar a taxa de juros sem avisar. Então, tipicamente, quando eles pretendem diminuir a taxa de juros na reunião seguinte, eles falariam nessa reunião, até manteriam a taxa nessa reunião, mas falariam alguma coisa no comunicado deles, dando a entender que, olha só, a gente pode diminuir a taxa de juros na próxima reunião e coisa e tal, o viés é de baixa e coisa e tal, para as pessoas já irem se preparando para esse viés de baixa da mesma forma se fosse subindo. O que a gente vai ver no comunicado aqui é que não tem nenhuma coisa nem outra. Então, a perspectiva ficou 13,75 e a perspectiva é que o próximo encontro daqui a 45 dias novamente mantenha em 13,75. Vamos dar uma lida aqui no comunicado do Banco Central, porque a gente pode sempre tirar alguma informação, né? Então, ele coloca aqui que o que motivou essa manutenção desde a reunião anterior do Copom. O ambiente externo se deteriorou, ou seja, ele está falando aqui da falência dos bancos lá nos Estados Unidos, a questão do Credit Suisse, e isso certamente vai levar a um problema de recessão mundial. Além disso, no cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo Copom, mas a inflação, assim como as diversas medidas de inflação subjacente, seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação. Ou seja, basicamente o que ele disse? Olha só, muito problema lá fora, muita incerteza lá fora. Isso não é necessariamente positivo para o Brasil. Você poderia entender que uma economia mundial entrando em depressão, isso ajudaria a derrubar a inflação no Brasil. Mas como eu falei para vocês, essa coisa não é tão ligada assim, não é tão direta assim, porque você tem o fenômeno do dólar milkshake, né? O pessoal pode tirar dólar daqui e acabar deprimindo a nossa economia, mas também aumentando os preços dos produtos em dólar, né? Ou seja, não é bom nem ruim, mas é uma coisa arriscada, pode descambar para um lado ou para o outro, né? O principal ponto que ele coloca aqui é que a inflação continua alta no Brasil, né? Principalmente quando você considera a perspectiva para 2023 e 2024. Então, eles sabem que, por exemplo, a inflação de preços administrados já está em 10,2% em 2023. Aqueles preços que o governo controla, a inflação está altíssima, né? Então, no final das contas, ele fala que não havia margem para diminuir essa taxa de juros, e ele ressalta, porém, que existem fatores de risco em ambas as direções. Então ele fala o seguinte, olha só, o que a gente pode observar que pode fazer o Banco Central aumentar a taxa de juros? Uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. O mundo todo, apesar da quebra de banco e coisa e tal, está com uma pressão inflacionária, né? Por que isso? É óbvio, né? Os governos imprimiram dinheiro igual maluco durante a pandemia de 2020 e agora tentaram subir a taxa de juros para enxugar esse dinheiro, para tirar esse dinheiro. Isso começou a quebrar os bancos, só que você ficou numa situação que não tem jeito, uma situação impossível, né? Então eles não vão conseguir subir muito os juros e a inflação então deve continuar crescendo no exterior. Inflação alta lá fora vai gerar inflação alta aqui também, né?
O outro ponto que ele coloca como um ponto de risco para o aumento dos juros aqui no Brasil. Ele não descartou a possibilidade de aumentar juros. Mas como eu disse, se ele pretendesse aumentar os juros na próxima reunião, ele teria deixado claro nesse comunicado isso. Não deixou. Ele disse que tem risco para os dois lados, mas não deixou claro nenhum posicionamento. O outro risco para aumento dos juros é a incerteza sobre o arcabouço fiscal, que ninguém viu esse arcabouço fiscal ainda, né? O Haddad falou sobre ele, a imprensa diz que é a quinta maravilha do mundo, que nossa, que é fantástico, que todo mundo que olha o arcabouço fiscal do Haddad é uma maravilha e coisa e tal, mas ninguém viu esse troço ainda. E o fato é aquilo que eu falei para vocês, ele é uma coisa impossível, porque se ele for um arcabouço fiscal de verdade, ou seja, pretender limitar os gastos do governo de verdade, o Lula não vai aceitar. E se ele for um arcabouço fiscal que não vale nada, então ele não vale nada, não é arcabouço fiscal, é acabar com qualquer arcabouço fiscal. Aí o Lula aprova esse, só que aí a inflação explode aqui no Brasil. Então o que ele está colocando aqui é justamente isso, a incerteza sobre esse arcabouço fiscal, esse unicórnio saltitante que a imprensa acha lindo, mas ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é de verdade, e para mim é impossível de existir. Não tem como o Haddad fazer um arcabouço fiscal que seja digno do nome de arcabouço fiscal e ao mesmo tempo seja aprovado pelo Lula. É um conjunto vazio que tem de possibilidades aí. Então o que eles estão colocando aqui é justamente isso. Como é que vai ser esse troço? Ou não vai ser? E daí isso é uma coisa que pode levar ao aumento da taxa de juros se não for um arcabouço fiscal consistente, não for algo que realmente limite os gastos do governo. O que ele está dizendo aqui? O pessoal reparou o boletim Focus aqui de 2024 e 2025? Pois é, a preocupação dele não é nem o ano de 2023, é também o ano de 2024 e 2025. Isso está correto, ele tem que fazer esse planejamento. Então, ou seja, o que ele está vendo as pessoas já estão começando a ver uma inflação mais persistente, por mais tempo, então tem que manter a taxa de juros alta, né? E aí daí ele coloca também que existem riscos de baixa, ou seja, existem situações que podem levar o Copom a baixar a taxa de juros. De novo, não deve ser na próxima reunião. Como ele não deixou nada claro que vai baixar na próxima reunião, não deve ser na próxima reunião. Mas esses riscos, se isso acontecer de fato, isso pode levar na próxima reunião, eles colocarem a baixa dessa taxa, né? E o que seria? Uma queda adicional do preço das commodities internacionais em moeda local. O petróleo está caindo de preço. A verdade é essa. E essa é uma commodity exterior que o Brasil, que acaba influindo muito na inflação brasileira. E, de fato, né, o que acontece? É aquele ciclo da oferta e da demanda que eu sempre falo para vocês. A Rússia inventou uma guerra de conquista absurda, que é coisa do século XIX, resolveu invadir outro país. O preço do petróleo começou a subir. Por quê? Porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo, um monte de gente fazendo sanção, um monte de problema. Mas como é que a economia se equilibra, né? O preço do petróleo começou a subir, ficou interessante produzir petróleo. Um monte de empresas começou a produzir petróleo para vender, porque né, agora o preço está alto, está valendo a pena. E aí o que aconteceu? Agora a oferta se adequou, então chegou ao ponto de equilíbrio novamente com a Rússia de fora. A Rússia está do lado de fora, praticamente não consegue vender o petróleo dela. Eles vendem com um desconto absurdo para a Índia e para a China, mas praticamente não oferecem para o resto do mundo. Então, ou seja, o que a gente está vendo agora é esse retorno ao equilíbrio, baixando o preço do petróleo. Isso é realmente uma coisa positiva, isso tende a, primeiro, diminuir o impacto da reoneração dos impostos aqui no Brasil, né? É triste isso, por quê? Porque o ideal seria que você tivesse ganho, ou seja, que o petróleo ficasse mais barato no Brasil. Não vai ficar mais barato no Brasil. O que vai acontecer é que o petróleo vai cair, o governo vai recolocar os impostos. Então vai ficar no mesmo valor aqui pra gente aqui no Brasil, né? Infelizmente. Mas de qualquer forma, isso tira uma pressão da inflação. Se por acaso continuar caindo, isso pode ser indicação para diminuir a taxa de juros mais adiante. Uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada que a projetada, em particular de condições adversas no sistema financeiro global. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se continuar essa quebradeira de banco e a recessão no mundo todo for muito maior, pode ser que eles tenham que também baixar a taxa de juros aqui no Brasil, justamente para animar a economia, para ativar a economia por aqui, né? Mas como eu falei para vocês, isso aqui não é uma coisa tão direta assim, porque o que tende a acontecer é o dólar milkshake, o dólar saindo do Brasil, como já está saindo na verdade, e pode até piorar a situação aqui no Brasil, né?
uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo da política monetária. Então ele está vendo que se começar a faltar crédito, os bancos brasileiros começarem a sentir o problema, esse pessoal está de olho, ele deixou esse recado aqui justamente em questão dessa crise bancária lá fora, né? Se os bancos aqui começarem a passar aperto por conta disso, é um outro sinal que ele pode abaixar a taxa de juros mais adiante, né? Mas enfim, não vai abaixar agora. Isso é o que pegou o pessoal do PT. O PT não ficou satisfeito com isso, fizeram protestos diversos, manifestantes atearam fogo em boneco do Campos Neto e coisa e tal. Lá, olha só que coisa. Eu já expliquei para vocês que isso daqui, o Haddad falou que considera preocupante o comunicado do Copom e coisa e tal, mas já falei para vocês que isso daqui, na verdade, é o showzinho do Lula. Por quê? O Lula quer ter o Campos Neto para culpar em caso de fracasso econômico. O fracasso econômico aconteceria de qualquer forma, mas eles querem culpar o Campos Neto por conta disso, para o Lula dizer que não foi minha culpa, foi a culpa do Campos Neto. Não, a culpa foi do Lula mesmo. Ele, o próprio nome do Lula já traz insegurança na economia. Caramba, os brasileiros elegeram um ladrão condenado, um corrupto para a presidência. Isso traz insegurança para a economia, né? Automaticamente. Aí você junta isso às várias falas do Lula em sentidos absurdos, reestatizar a Eletrobras e não sei o que lá, e você começa a ter um ambiente de incerteza aqui no Brasil mesmo, né? De que, olha só, a coisa aqui pode desandar. Quem é que vai querer investir num país com um maluco na presidência? Pior que um maluco, né? Se fosse maluco, menos mal. Um ladrão, um corrupto na presidência, né? Enfim, isso é que acaba gerando a necessidade de uma taxa de juros alta, e é isso que a gente está vendo aqui. Pode ter certeza que o Lula não quer tirar o Campos Neto, até porque se ele quisesse de fato baixar a taxa de juros, era muito fácil ele fazer isso naquele comitê de política monetária em que ele define o alvo da inflação, né? O alvo da inflação esse ano está em 5%, ele poderia virar e falar que o alvo da inflação está em 8%. E esse comitê é Simone Tebet, Haddad e Campos Neto. São 3 votos. Ou seja, o Lula tem 2 desses votos. Então ele poderia fazer isso a hora que ele quisesse. Ele não quer fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que isso é muito pior para a economia, né? O que ele quer mesmo é usar o Campos Neto como o culpado padrão, para dizer que ele é o culpado desse problema todo, quando não é. O culpado da economia brasileira estar fazendo água é o próprio Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.